Fala rapaziada, beleza? Vamos pro terceiro vídeo, vamos pro terceiro vídeo aqui vamos falar sobre Price Action. As últimas aulas eu dei introduções sobre candlesticks, falei de uma bíblia dos candlesticks lá, falamos sobre suportes, resistências, quebra de estrutura, LTA, LTB, tá? Aqui a gente vai falar especificamente sobre Price Action, tá? Vamos lá. Para começar, quero deixar bem claro que o meu teclado ele não tem algumas sinais gráficos de português, né? Acentos, tios, não tem. Então eu escrevi tudo sem essas especificações. Fechou? Beleza? Então vamos lá. Aula 2. Price Action. Essa deve ser aula 3. Aula 2, é isso aí. Price Action. O que significa? Ação do preço. Tá? Dentro do Price Action a gente tem a análise técnica, que a análise técnica ela é formada por indicadores. E os indicadores são formados por base e cálculo do preço. O preço vai se formando lá e os indicadores são criados baseado nesse preço, tá bom? Análise gráfica já é sem indicador, ou seja, é o gráfico limpo, só com os candlesticks, tá? Por que a gente tem que dar foco no Price Action, né? Porque eles colocam um passo à frente. Porque enquanto tu tá analisando o preço ali, tempo real, o pessoal tá esperando o indicador, tá esperando. A gente está analisando a gente está analisando o preço. Enquanto a gente está aqui analisando o preço está indo, o cálculo do preço está aqui formando os indicadores. Então a gente está um passo à frente. Então quando a gente está aqui analisando o preço em tempo real, o gráfico em tempo real, os indicadores estão sendo formados e o pessoal da análise técnica, né, tá aqui, ó, esperando os indicadores que é baseado no preço ser formado para agir, enquanto que a gente já está agindo. Fechou? Então isso te deixa um passo à frente. Fatores importantes ou ferramentas importantes para o Price Action. Vamos lá. Opa. Você tem suportes e resistências. Nós temos suportes e resistências. Em suporte e resistência, quanto mais testado, mais forte ele é. Então, se considera aí 3 toques aí para um suporte e resistência ser considerado muito forte. Suportes e resistências são mais fortes com os tempos gráficos maiores, ou seja, um suporte ou a resistência do mensal vai ser mais forte do que o do semanal vai ser mais forte do que o diário, e do diário vai ser mais forte do que o de 60 minutos, assim por diante. Então, se tu tem um gráfico mapeado nesses tempos gráficos maiores e tu tá lá no 2 minutos, no 5 minutos operando, e o preço está nessas regiões de suporte e resistências, e aparecer uma estrutura, uma quebra de estrutura que a gente vai ver aí, uma troca de polaridade, um gatilho de candle, você tem mais confiança de entrar naquela operação porque você já sabe que a tendência que vale é a tendência do gráfico do tempo gráfico maior, tá? Então é isso. O suporte chegou lá no mensal, que não chega a 2 anos. Caiu. Formou a estrutura. Você vai vender? Não, você vai fazer uma compra, porque ali tem uma região muito importante. Números redondos também te dão. É um número. É psicologicamente um número onde pessoas gostam de entrar comprado ou vendido, então se torna um suporte resistente relevante. E suportes e resistências em topos históricos são mais confiáveis. O que é o topo histórico? Por exemplo, um preço de um gráfico foi para R$ 100. Aí ele passou algumas semanas caindo e ele chegou a R$ 50. Certo? Quando o preço só caiu, então aquele topo lá de R$ 100 é um topo histórico. Por que é um topo histórico? Porque o preço nunca mais foi lá. Passa-se mais 6 meses, o preço está indo devagarzinho lá, chegou a R$ 100. Ele atingiu o topo histórico. Aí a tendência lá ele é cair mais, porque se torna uma resistência forte, tá bom? Então vamos lá, ferramentas para o Price Action. Nós temos linhas de tendências de alta e de baixa, mais conhecida como LTA e LTB, tá? Temos também canal de alta e canal de baixa, e temos troca de polaridade, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos falar de LTA e LTB. LTA e LTB nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. O mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, certo? Isso aqui, ó, uma linha inclinada para cima, se chama LTA, certo? E o inverso também
é válido. Aqui se chama LTB. Certo? E ao mesmo tempo, eu posso chamar isso aqui, ó, de canal de alta e canal de baixa. É tipo isso, ó. O canal de alta é um LTA, e o canal de baixa é um LTB. Bom, troca de polaridade, tá? O mercado está trabalhando numa resistência, por exemplo, no 100 aqui. Vou colocar um aqui, ó, 100 reais. 100 reais. E ele bateu uma vez, caiu. Bateu a segunda vez, caiu. Então é uma resistência. Só que depois ele rompeu para cima. Quando ele rompeu para cima e voltou nos 100 reais, ele rompeu para cima. Ele rompeu lá no 110, vai. Foi lá no 110. Quando ele voltou para 100 reais, ele tocou no 100 reais e continuou a subir. O que ele fez? Ele fez uma troca de polaridade no suporte. Pode ser o pullback também. Então, a partir do momento que ele rompe uma resistência e volta, ele está fazendo pullback, que também pode ser uma troca de polaridade. Seria essa troca de polaridade para compra, e aqui seria a troca de polaridade para a venda, né? O preço está, não sei quanto ver. O preço está caindo aqui, bateu no 100, subiu um pouquinho, caiu, bateu no 100 de novo. Subiu um pouquinho, rompeu. Aí ele veio lá no 90. Ele veio aqui no 90. Ele veio aqui no 90. Subiu lá no 100, tocou no 100, caiu. Então o 100, que era suporte antes de ser rompido, ele virou resistência. O mercado caiu, troca de polaridade, certo? Agora a gente vai ver aqui, ó, mais um exemplo aqui, ó, da troca de polaridade, tá? O mercado veio subindo e ao mesmo tempo que ele está subindo aqui, ele está formando o quê? Uma linha que aponta para cima é LTA e linha que aponta para baixo é uma LTB de baixa, certo? Ou pode ser um canal de alta ou um canal de baixa. Então aqui a gente vê o seguinte, ó, o mercado veio, tá numa região de resistência, tá? Aqui na região de resistência, ele rompeu a resistência, veio fazer pullback, fez troca de polaridade, pullback, troca de polaridade, mesma coisa, tá bom? E continua indo, a mesma coisa aqui no para baixo, tá bom? Agora a gente vai ver o que, ó, troca de polaridade na reversão da tendência, né? Eu tenho uma resistência histórica aqui, ó, uma resistência principal, uma resistência. O mercado vem subindo aqui, ó, o mercado vem fazendo, ó, o mercado vem subindo, ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Chegou numa resistência, ele caiu, certo? Ele quebrou o último fundo, se ele quebrou o último fundo, ele rompeu, ele deu um sinal de rompimento, de final de tendência. Se ele deu um rompimento e está indicando que está fazendo, que é o final da tendência de alta, o que ele tem que fazer? Ele não pode mais romper a resistência nem romper o topo. Ele tem que fazer topos menores que o topo anterior, para ele confirmar a tendência de baixa. Então, se ele já fez um topo menor que esse daqui, muito bem. Agora ele está iniciando a tendência de baixa, certo? A partir do momento que ele rompe esse fundo, que é aqui, ó, ele confirmou tendência de baixa, porque ele já está fazendo topos e fundos descendentes. Mas quando ele rompe aqui, vem fazer a troca de polaridade aqui, tendência de baixa confirmada. Então, eu posso muito bem vir aqui e fazer isso aqui, ó. Ficar mais bonitinho. Vou pro back. Início da tendência de baixa. Tá vendo como daqui pra cá? Aqui ele confirmou rompimento de fundo. Primeiro sinal de característica de reversão de tendência de alta. Fez um topo menor. Segundo sinal que ele está querendo romper a tendência de alta. Rompeu. Aqui, ó. Isso aqui também é importante, ó. Rompimento da mínima anterior. Rompimento da mínima anterior. O que é o rompimento da mínima anterior? Essa aqui, ó. Fundo anterior, mínimo anterior. Veio fazer pullback, troca de polaridade, início da tendência de baixa. Fechou, pessoal? Agora vamos ver se a gente acha alguma coisa no gráfico. Vou botar uns 15 minutos aqui.
Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui no... Deixa eu apagar essas linhas. Vamos lá. Colocar uma hora. Vamos lá, apaguei aqui, eu tô no ouro, né? Vamos lá. Ó, aqui eu já identifico o seguinte. Aqui eu já identifico. Ó, vamos por ordem, vamos por ordem. Qual é a ordem da aula? A ordem da aula é Price Action, suporte resistências. Suporte resistências, troca de polaridade, canal de alto, canal de baixo, LTA, LTB. Aqui, ó. Vamos lá, resistências. Ó. E essa aqui é a principal, né? Porque o preço nunca mais voltou nele, né? O que eu tenho mais aqui, ó? Suporte. O preço nunca mais voltou nele. Certo? O que mais eu tenho aqui? Ó, o que eu tenho aqui, ó? Olha, dá um zoom aqui. Ó, o que eu tenho aqui, ó? Nossa, é igualzinho o exemplo, né? Que a gente tá fazendo. Não é igual o exemplo lá que a gente fez? Aqui, ó. Igualzinho, velho. É isso. Tá? Tá vendo, ó? Ele fez a estrutura aqui. Ele fez a estrutura, ele veio aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Zigue-zagueou e caiu. Não deu andamento, mas caiu. Ou seja, ele veio e fez fundo menor que o anterior, topo menor que o anterior. E nessa região aqui, ó, que é a neckline, essa região aqui, ó, ele rompeu, veio fazer pullback, mas não conseguiu cair, né? Beleza, achamos a estrutura. Agora vamos ver se a gente acha o que mais. Ó, você pode fazer isso aqui, ó, linha tendência de alta. Pá, certo? Você achou uma linha de tendência de alta. O famoso canal de alta, certo? O que mais? Olha esse exemplo aqui, ó. Suporte. O que ele fez aqui, ó? Ó, ele tocou uma vez, duas vezes, três vezes e foi embora. Olha o desenho que ele faz bonitinho. E ele fez esse desenho praticamente, eu ia falar aqui praticamente em cima do LTA, mas não foi não. Não foi em cima do LTA. O que temos? Então é isso. O que você aprendeu aí, você pode... Ah, faltou a troca de polaridade. Troca de polaridade numa região de resistência. Ó, você analisa o seguinte. Ele tentou romper aqui, ó. Não foi. Ele ficou fazendo estrutura aqui em cima e também, ó, jogou para baixo. Ele ficou fazendo estrutura aqui de meio de caminho que a gente vai ver. O que aconteceu aqui, ó? Acumulou e rompeu. Acumulou e rompeu. Então essa região aqui foi com troca de polaridade. Tem, essa região foi troca de polaridade. Aqui eu teria um LTA, certo? E é isso, o que mais? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Você pega, anota no papel o que a aula foi feita aí e vai riscar o gráfico. Tem que riscar o gráfico para você enxergar essas coisas, tá? Aqui, ó. Pega isso aqui, desenha várias vezes, escreve, tiver na dúvida, joga no YouTube. Se tiver na dúvida, chama lá no arroba. Quem sabe eu faço uma aula ao vivo aí pra vocês depois, tá bom? Isso aqui ainda é o básico ainda, tá? Fechou, pessoal? Valeu, até a próxima aí. Tamo junto, abraço.